Você não vê toda a coerência maravilhosa disso? O tema do capítulo 14 é essa habitação. Nós falamos que João 14 usa uma vez a expressão Espírito da Verdade. João 15 uma vez Espírito da Verdade. E João 16 outra vez Espírito da Verdade. São 3 vezes. Todas as 3 muito diferentes. No capítulo 14, o Espírito da Verdade, veja aí no verso 17 do capítulo 14, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. De novo a palavra conhece aqui. Vós, porém, o conheceis. Como que eles conheciam esse Espírito da Verdade? Porque o Senhor Jesus não teve o Espírito por medida. Capítulo 3 de João. Ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habitou nele como pessoa divina. Deus o Filho, Deus o Espírito. Uma união essencial, diferente de nós. Nenhum de nós pode dizer que contemos a habitação plena do que o Espírito de Deus é. Isso é um absurdo. Porque o Espírito de Deus só tem a sua habitação plena em toda a igreja, no corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma medida. A pessoa do Espírito é integral para nós, não temos uma parte da pessoa. Ele habita em nós como pessoa. Mas o que experimentamos dessa pessoa sempre será parcial. Porque essa pessoa é inesgotável. Essa pessoa habita em todo o corpo. Não é? O Espírito Santo, bendito Espírito Santo. Por isso precisamos uns dos outros. Por isso a reunião da igreja é tão importante. Um tempo que nós separamos para estar juntos, cada um na medida do Espírito. O Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, o Espírito de exortação, o Espírito de graça, o Espírito de súplica, o Espírito de intercessão, reunidos. Então, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, na pessoa do Senhor Jesus, mas estará em vós. Então, a ênfase do capítulo 14 é a habitação. Vamos deixar esses versículos no momento e vamos seguir um pouco mais antes de encerrarmos. Primeira coisa que o Senhor quis dizer sobre o Espírito: ele vem habitar. Irmãos, essa palavra, quando entendida pelos discípulos, realmente foi transformadora. Eles eram judeus, eles sabiam muito bem o que é Deus habitar. Sabe quando que eles ouviram isso a primeira vez? 1500 anos antes do Verbo se encarnar. Deus já tinha dado uma ordem para Moisés assim, Êxodo 25, no versículo 8. E me farão um santuário, para que eu possa morar no meio deles. Mas sabe o que Deus fez? O Senhor mandou construir esse santuário e por causa da fraqueza daquela dispensação, Cristo não tinha vindo, o templo verdadeiro não tinha se manifestado, o Verbo não tinha se feito carne. Então o Senhor colocou o tabernáculo como uma figura, deu sua habitação real, não em figura, real, a glória de Deus que se manifestava no Santo dos Santos, mas colocou aquela presença, para aquela comunhão, para aquela intimidade, no quartinho secreto, onde só o sumo sacerdote podia entrar, e só uma vez por ano. Mas agora o Senhor Jesus vai dizer: ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo viria morar nesse que era o templo preparado por Deus para a sua habitação. Primeiro o corpo de Jesus Cristo. O Verbo se faz carne e tabernacula conosco. Ele é o templo de Deus. E depois o seu templo, que é o seu corpo, a igreja. Então, irmãos, no versículo 20, ele diz: vós em mim, para concluirmos aqui. E por último, você vê 3 verdades muito importantes. Eu em meu Pai. Quanta coisa há aqui. Trindade eterna, o Logos em Deus, Cristo na Trindade. Eu era o seu arquiteto, estava diante dele, encontrando minhas delícias entre os filhos dos homens, Provérbios capítulo 8, a sabedoria eterna, pré-encarnada, o arquiteto de Deus. Eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. As 2 metades do Evangelho aí, resumidas. O que é o Evangelho? O Evangelho é: nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Esse é o Evangelho. Então, após concluir isso, nosso Senhor diz no verso 26: mas o Consolador, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Aqui nós vamos deter um pouco. E talvez só para que fique mais claro, bem rapidamente, vamos abrir e fechar um parênteses aqui rápido. Nos versículos 2 e 3, o Senhor usa a expressão casa de meu pai, versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. E no verso 3, onde eu estou. Casa de meu pai, moradas. Já dissemos também em outra oportunidade que só 2 vezes no Evangelho de João aparece a expressão casa de meu pai. É no capítulo 2 e no capítulo 14. O capítulo 14 só pode ser entendido à luz do capítulo 2, porque Nosso Senhor já usou a expressão. Qual é a casa de meu pai no capítulo 2? A casa de meu pai é o santuário de seu próprio corpo, corpo do Senhor Jesus. Destruir esse santuário, em 3 dias o reconstruirei. Mas esse santuário foi edificado em 46 anos. Como o Senhor pode reconstruir em 3 dias? Mas ele se referia ao santuário do seu próprio corpo. Então aquela casa de meu pai era só uma figura física, aquele edifício, uma figura física do templo espiritual verdadeiro, que é o verbo, que é o tabernáculo de Deus nessa terra. Então, o que é a casa do Pai? A casa do Pai é Jesus Cristo. Ele é a casa do Pai. Seu corpo é o santuário do Pai. Agora no capítulo 14, ele vai dizer que nessa casa do meu Pai há muitas moradas. Não é maravilhosa a figura, irmãos? Que ele está dizendo para os seus discípulos. Ele está dizendo, eu sou uma casa singular. O Pai habita em mim, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele está dizendo, vós estareis em mim e eu estarei em vós. Então a palavra moradas também no Evangelho de João só vai aparecer 2 vezes. Uma está aí no verso 2 do capítulo 14, olhe para ela de novo. E a outra está no verso 23. No verso 23 ele vai dizer, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, viremos, o Pai e o Filho, viremos para ele, faremos nele morada. Então, somente 2 vezes João menciona essa palavra morada. É importante, porque uma é dependente da outra. Só 2 vezes, é um quadro. Como tem muitos nesse Evangelho de João, muitos quadros. Palavras que são mencionadas só 2 vezes. Tem vários pares aqui em João. Morada, casa de meu pai, 2 vezes. Moradas, 2 vezes. Então, há moradas. Olhe para a sua Bíblia, por favor. No verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. O Senhor está dizendo que nesse lugar de habitação de Deus, que é Ele mesmo, há muitas moradas. Isso significa que, como ele disse, eu vos vou preparar lugar para que nós habitemos nessas moradas. O que isso significa? Vós estáis em mim, como ele diz no verso 20. Mas o que mais ele continuou no verso 20? E eu em vós. Então ele está explicando isso no verso 23. Ele está dizendo, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele. E faremos nele morada. Então agora, 2 moradas. A primeira morada é nós habitando em Cristo, que é a casa do Pai. Maravilhosa habitação. E a outra morada é Cristo e o Pai, pelo Espírito Santo, vindo morar em nós, encontrando morada em nosso coração. Então quando Moisés fala assim, em nome de Deus, me façam um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Quando isso se cumpriu? Pentecostes. Quando o Espírito Santo vem para nos fazer morada. Irmãos, é tão maravilhoso isso, e tão sério compreender, que Paulo vai dizer assim, escrevendo para os Coríntios, vós sois o santuário do Deus vivente. Se alguém destruir, pelejar contra, seja de que maneira for, com ciúmes, com contendas, com divisões, com partidarismos, com vanglória, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Que palavras essas maravilhosas, irmão. Que o Senhor nos ajude a ver isso melhor. Nos reunirmos assim, é isso que nós somos.
Ah, irmão, o Senhor tem misericórdia do seu povo. O que nós temos feito com a casa de Deus? O que nós temos feito com a morada do Espírito Santo? O que nós temos feito com as reuniões da igreja? O Senhor tem misericórdia de nós.